Ok, pessoal, mas para que a gente mostrou aí o Docker Hub e como se logar no Docker Hub, né? Porque agora a gente vai falar sobre versionamento, tá? Criar versões de imagem, tá? E publicar lá no Docker Hub. Beleza. Eu estou criando aqui um exemplo, tá? Sem configuração nenhuma a mais. Opa, novamente. Eu não aprendo de remover nossos exemplos antes. Mas tudo bem, vamos removê-lo. E vamos criar novamente nosso exemplo. Beleza, instanciamos aí, ó. Ele já carregou a nossa container aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar um arquivo dentro dessa container, tá? Dentro da pasta user source, tá? Imagem alterada, tá? Bem, o que acontece aí? Se eu parar agora essa container, remover essa container, o que o Docker vai fazer? Esse arquivo aí que a gente criou, ele vai descartar porque ele vai interpretar que essa container foi removida, que a gente não precisa mais dela, tá? Só que esse arquivo que eu criei é o padrão das minhas instalações, tá? É através desse arquivo que eu instalo o WordPress, que eu instalo o Redmine, que eu instalo os Apex e tudo mais que eu venha a instalar, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar essa imagem, essa container, quer dizer, aula exemplo 01, tá? Opa, eu errei alguma coisa, não deu comando, né? Stop, aula 01. E o que eu vou fazer? Eu vou versionar essa container, tá? Bem, antes de eu mostrar uma outra coisa. Docker, diff. Lembra do diff para a gente ver o que foi alterado? Exemplo 01. Beleza, ó, eu vi aí que a minha imagem base aí foi criada, né? Então agora sim eu vou entrar com o comando para versionar ela. Não, é exatamente isso que eu quero, tá? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Estou entrando com um novo comando aí, tá? Que é o commit. "-m é para registrar uma informação, tá? Nessa imagem que a gente está criando, tá? Então eu estou registrando aí a informação, ó, versionando imagem exemplo 1, tá? E qual container eu quero versionar? É a aula exemplo 1, tá? Beleza, e com que nome que eu quero criar uma imagem para ela, né? Qual que é o nome da imagem que eu vou criar para ela? É a aula exemplo 01, versão 1. Tá? O que eu estou fazendo aqui não é criando uma outra container, mas sim criar uma imagem baseado na minha container alterada, beleza? Beleza, eu criei aí a minha imagem. Vamos dar um Docker imagens e ver se ela está no meu sistema do Docker. Docker imagens, provavelmente ela vai estar aqui em cima. Olha, ó. A 602 exemplo 1, tá? Versão 1. Beleza? Tá, agora que a gente entra com a comunicação lá do Docker Hub. Docker Pull, a gente abaixa a imagem, né? E para a gente enviar a imagem para o Docker Hub, a gente usa o comando Docker Push, que é empurrar. E a imagem que a gente quer empurrar para lá. Que é essa daqui, né? Na verdade, isso daqui eu estou usando uma variável, né? Nas outras aulas a gente falou sobre isso, mas o nome real mesmo da nossa imagem é 602, exemplo 01, versão 1, tá? Eu vou até colocar implícito para ficar mais fácil, né? O nosso entendimento. 602, exemplo 1, versão 1. Beleza? Eu vou executar esse comando aqui para ver o que vai acontecer, tá?
Beleza, ele deu um erro aí pra gente. O que que acontece aí, tá? Lembra que a gente falou lá que da organização, do grupo? Pra gente trabalhar local, não tem problema nenhum da gente colocar só o nome mais a versão nas imagens, tá? Só que pra gente se comunicar com o Docker Hub, a gente tem que ter o padrão aí de organização barra nome da imagem em versão, que é isso daí que ele está falando, tá? Então o que que acontece aqui? A gente vai ter que formatar a nossa imagem para essa nomenclatura aqui, tá? Então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar um outro commit, só que vamos já versionar como 2, tá? V2. Vocês entenderem aí, a gente está fazendo a mesma operação que a gente fez anteriormente, tá? Só que já está falando que essa é a versão 2, tá? Exemplo 2 aí. E tá colocando aí na frente da nossa imagem o ZTBookcard, que é a minha organização. Traço o nome da imagem, vamos colocar já implícito. 602, exemplo 1, versão 02. Beleza, ele criou uma outra ID aí pra gente, tá? Vamos dar um Docker Images novamente. E ver lá, ó, que ele criou pra gente agora a versão 2, ó. A gente tem a 602, exemplo 1, V1, e a gente tem a ZTBookcard barra 602, exemplo 1, V2, tá? Que está formatada para trabalhar com Docker Hub. Vamos então dar um pull agora, um push nessa imagem aí, para ver se ele vai se comunicar. Ó, a gente está se comunicando lá e vamos dar um Enter aqui, ó. Você viu que eu não declarei versão, né? Aqui, vamos ver o que vai acontecer? O Docker já vai interpretar qual que é a minha última versão, tá? E já vai pegar lá a V2, que foi a última versão aí que a gente pegou, e já vai mandar, na verdade, essa versão 2 para lá. Deixa ele executar aí o processo. Bem, pessoal, então tá, agora o Docker, ele já enviou a nossa imagem lá para o Docker Hub. Vamos lá no Docker Hub agora para ver o que aconteceu lá? Eu só fiz uma confusão aqui, eu tinha criado o repositório Docker Hub, só que eu não utilizei ele, tá? Mas tudo bem. O Docker, ele já cria pra gente o repositório. Se a gente não tiver criado, já não tiver criado esse repositório, né? Então vamos voltar aqui pro nosso dashboard. Ó, tá vendo? Ó, tem o repositório que a gente criou, só que tá vazio esse daí, e tem o que a gente acabou de enviar, que é o 602 exemplo 1. Vamos acessá-lo e ver aqui o que tem de mais nesse, né? Beleza, tem as mesmas instruções lá de como baixar. Claro que a descrição tá padrão, porque a gente não editou, né? Não criou, né? Mas a gente pode editar por aqui, tá? A descrição. Mas o mais importante aqui pra gente é as tags. Vamos ver? Ah, olha só, existe de fato uma imagem aqui, tá? Que é aquela versão 2 com 66 megas, tá? Então, pessoal, mas voltando aqui no terminal, vamos falar agora sobre a questão de tag, tá? Taguear as imagens, tá? O que aconteceu? A gente criou a nossa imagem aí com a tag V2, beleza? E subimos lá no Docker Hub com essa tag, tá? Aí o que acontece? Só um detalhe sobre isso daqui, tá? Eu coloquei como V2 para ficar mais fácil, mas aqui você pode versionar da forma que você utiliza, que você achar mais conveniente. Pode ser 1.0, 1.1.2, a estrutura que você utiliza é indiferente, tá? Mas voltando aqui na nossa questão. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Docker abaixar essa imagem lá para gente. Nosso repositório lá é a 602, exemplo 01, né?
O que eu estou falando aqui, ó, não esqueça de colocar a organização agora, tá? A gente nos exemplos anteriores não tinha trabalhado com a organização, mas se a gente não colocar a organização, o Docker não vai conseguir encontrar ela, tá? Então, beleza. Eu estou pedindo para baixar lá essa imagem aí que a gente subiu lá pro Docker. O que vai acontecer aí? Ele deu um erro aqui. Por quê? Ele procurou a tag lasted, tá? Que é o padrão dele. Se a gente não definiu a versão aqui, ele vai procurar a última versão, a última tag, que é a last, por padrão, tá? Então, se eu quisesse de fato abaixar essa imagem que a gente subiu, eu já estou em um outro host, tá? Não estou no mesmo, teoricamente. Eu quero abaixar essa imagem que a gente criou, eu tenho que colocar aqui a versão implícita, que é V2, que a gente definiu, tá? Vamos dar um Enter aí. Beleza, agora o Docker se comunicou. Porém, como eu já tenho ela no meu sistema e já está atualizada, ele está falando aqui que não tem atualização nenhuma mais nela, tá? Que eu já estou com a versão mais recente dela. Só que o correto é a gente sempre ter a last definida, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos taguear essa nossa imagem. Para isso, a gente usa o seguinte comando. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a colinha e a gente já fala. O que a gente está fazendo aqui? A gente está, ao invés de colocar lá o commit, que a gente não está criando uma versão baseada em um container, o que a gente está fazendo? A gente está tagueando uma imagem baseada em outra imagem, tá? Então vamos lá, a gente coloca docker tag, organização, a imagem que a gente quer se basear, tá? Que é na verdade é a 602, né? Que é aquela variável lá. Vamos colocar implícito também. 602. Exemplo 01. V2, tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer de fato criar uma tag com o nome lasted. Última tag, última versão, tá? Eu vou dar um Enter aí. E vamos dar um Docker imagens para ver o que aconteceu aí no nosso sistema. Bem, a gente tem agora tem a versão V2, tá? E tem a lasted, que nada mais é que um apontamento para versão 2, tá? Que é a original. Beleza, pessoal? Então agora o que a gente tem que fazer? Lá no nosso GitHub não tem essa definição, né? Vamos atualizar lá, ó. Pode ver que só temos ainda a V2, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que empurrar essas atualizações lá para o GitHub. Como que a gente faz lá? Docker push, tá? Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar só o nome da... Opa! Não esqueça da nossa organização, tá? Docker Hub é 602, né? Exemplo 01. E tá vendo, ó, que eu não defini imagem nenhuma, né? E vou dar um Enter lá, vamos ver aí o que o Docker vai fazer. Beleza, ó, ele tá verificando aí nossas tags aí e vai identificar que existe uma nova tag, tá? Que é a lasted lá. E vai, se for o caso, tá? Atualizar lá nosso GitHub. Vamos testar? Vamos atualizar nosso GitHub. GitHub não, desculpa. Docker Hub. Olha, ó, já estamos com a lasted. Esse valor aqui, na verdade, ele não está multiplicando não, tá? Na infraestrutura do Docker, ele já vai ver. Lembra lá do conceito lá que a gente falou lá sobre o file system? Vai ver lá que a last na verdade é uma tag para V2, tá? Então esse valor aqui é apenas representativo, tá? Mas no que ele está fazendo por trás mesmo é só referenciando, é como se fosse um link simbólico para V2, beleza? Então vamos lá, pessoal. Só que para garantir, vamos ver. Lembra que no começo lá a gente criou um arquivo dentro da nossa container, né? Vamos fazer o seguinte, vamos instanciar uma nova container, tá?
Deixa eu colocar aqui a colinha. Vamos dar o nome dela de exemplo 2, tá? Só que em vez de ser baseado no button, vamos fazer o seguinte, vamos se basear na nossa instância, na nossa imagem aí que a gente mandou lá para o GitHub, que é a, ZT, não podemos esquecer da organização, ZT Bucard 602, exemplo 01. Eu nem vou colocar a versão, tá? Que teoricamente ele vai ter que me buscar a última, a last, tá? Beleza, ele instanciou, né? Vamos dar um docker exec e ver se o arquivo tá lá. Exec. O nome da nossa imagem é 602, exemplo 01. Exemplo 02, né? Na verdade. E o que a gente quer é um ls dentro de user sourcing, que foi onde a gente criou lá a imagem alterada, né? Vamos ver? Aí, ó, o arquivo que a gente tinha criado lá no começo lá da aula, ó, tá aqui. Então, essa imagem aí que a gente comitou e tagueou depois, ela tá alterada, né? E o que acontece é que agora essa imagem acaba sendo a nossa imagem 0. Ela vem com todas aquelas características do button e mais essa característica que a gente adicionou, tá? Se a gente dá um div nela, vamos ver que não existe alteração nenhuma, tá? Ela é a imagem 0. Logo, se a gente dá um touch arquivo 2 e dá um tiff novamente nela, a gente vai ver que agora sim existe alteração nela. Então, relembrando tudo, caso nossa imagem base fosse baseado nessas alterações que a gente fez, a gente poderia ter instalado algum aplicativo, em vez de ter apenas criado, aí a gente poderia ter instalado lá o VI, tá? E por aí vai. Seria teoricamente isso, né? Instalado o VI, instalado o Engine, seja qual for a alteração, criaria lá uma imagem baseado nesse container alterado e usaria a publicação, ok, pessoal? Então, para finalizar, né, pessoal, vamos lá. O que a gente viu aí, que depois que a gente realiza as alterações na container, a gente quer deixar essa container como padrão, né? Quer deixar essa imagem, na verdade não é a container, né? Quer criar uma imagem padrão com essas alterações aí. A gente realiza o commit, tá? Um exemplo claro aí para ficar mais intuitivo aí a coisa. O cliente lá, você tem o teu cliente, ó, ele pede algumas alterações na aplicação lá, ou melhor, ele pede para você desenvolver a aplicação para ele. Você vai lá, desenvolve a aplicação, enjaula tudo lá na container lá, tá? Então o que você vai fazer? Você vai criar uma imagem baseado nessa container aí e vai replicar no GitHub. Lá no lado do cliente lá, ele vai abaixar essa container com todas as implementações que você fez nela, tá? Essa imagem, na verdade, ele vai abaixar com todas essas implementações. Pô, teve alguma alteração, alterou alguma coisa. Você vai lá, cria uma versão, faz uma tag, né? Com uma versão com essas alterações. O mesmo processo, publica lá no GitHub, teu cliente, ele abaixa essas alterações, tá? Então é isso aí, aquele abraço.